Os bastidores de uma igreja. Para você que já tem uma igreja constituída ou está pensando em abrir, tem um ponto de pregação, de oração e já está tomando formato de igreja, presta atenção nesse vídeo. Ou se você conhece uma igreja que está iniciando ou já está constituída, mas precisa entender esses passo a passo aqui que são libertadores, gente. Presta atenção. Primeira coisa, a gente tem que aprender o que? A delegar. Porque não sei se você conhece, sabe? A síndrome dos pastores fazem tudo. Eu botei aqui até pastor faz tudo. Quem é o tesoureiro da igreja? É o pastor. Quem prega? É o pastor. Quem limpa a igreja? É o pastor. Quem organiza, né, as finanças, a parte administrativa? É o pastor. Quem atende as pessoas? O pastor. Gente, o pastor tem vida. E a gente precisa entender que a melhor parte do ministério dele é trazer alimento para as ovelhas. Então, quanto mais o pastor ficar dedicado à palavra e trazer um conteúdo rico e eficaz que vai trazer crescimento para nós, é melhor. Mas para isso tem que o quê? Delegar. E você pode tanto delegar contratando pessoas, dependendo do seu estatuto também tem que dar uma olhadinha lá o que diz sobre algumas contratações, né? Ou se a pessoa também, às vezes, por exemplo, o tesoureiro, às vezes ele não recebe conforme o estatuto, tá lá escrito, né, que o tesoureiro não vai ter nenhum recebimento. Então tem que olhar lá o estatuto. Mas pode ser também um serviço voluntariado. Aí todos eles você tem que entender como seria essa prestação, né, de serviço. Então, delegar, tá? Para o pastor ter mais tempo para ele poder fazer o que mais importa. Lembra de Marta e Maria? Então é sobre isso, né? A gente precisa que os nossos pastores estejam ali no pé de Jesus, aos pés de Jesus, para poder estar recebendo mesmo algo novo para passar para a gente. É assim que a gente vai mudar realmente o nosso Brasil, é através de pequenas atitudes como essa. A outra parte, gente, legalizar. Sim, lá nos bastidores da igreja, às vezes a gente não tem ideia, não tem noção, mas é importante que a igreja ela seja legalizada. Ela tem o seu CNPJ, se tiver alguém contratado, né, o seu time, também tem que estar ali registrado, ou como seletista, ou da melhor maneira, conforme o estatuto que eu falei, né? Depende de igreja para igreja, a gente tem que estudar isso, mas tem que sim estar legalizada, porque a gente tem que fazer o que é certo. Não é o que dá certo, o jeitinho brasileiro. Não, Deus não nos chamou para fazer algo jeitinho. Não, Ele nos chamou para o quê? Para andarmos em fé e fazer o que é certo, no tempo certo, do jeito certo. Então esse é o nosso Deus e a gente tem que praticar fé até nisso, porque de repente você fala assim, poxa, mas a igreja não tem condição. Vamos primeiro adquirir o conhecimento. Lembra que o conhecimento ele liberta? Então primeiro a gente adquire conhecimento. E a gente vai planejando, organizando para que a gente consiga fazer a legalização tanto da igreja, que todos os documentos, eu só botei aqui CNPJ, mas é um pacotinho, né, de documentos que a gente precisa ter, inclusive de ter um contador responsável, para que a igreja não fique com o nome sujo perante o fisco, não fique com o seu CNPJ bloqueado, né, perante também as instituições bancárias, não fique lá bloqueado, sabe? Isso é mau testemunho para a igreja. Então que sejamos, né, que façamos o que é certo, desde a parte burocrática, também a questão do time. Anotar ali a carteira direitinho, fazer o que é certo. E para isso você tem que, né, o Grupo Tasca, para poder estar te auxiliando em cada passo. Inclusive, se você tiver alguma dúvida sobre isso, é muito bacana colocar aqui nos comentários do vídeo que a gente faz um vídeo específico para você sobre o assunto que você está precisando. Olha que legal. E o ponto 3 seria organize-se. Sim, tem que organizar com ferramentas. Não é possível, não é admissível, gente, que uma igreja ela não tenha agenda organizada, que ela não tenha lá os seus eventos todos na agenda. Hoje nós temos a agenda do Google, que é gratuita, que a gente pode cadastrar, inclusive os e-mails também são gratuitos, né? A gente pode cadastrar o e-mail do pastor, colocar o e-mail também de todas as pessoas do ministério, colocar as escalas, fazer tudo direitinho, repetir, a gente pode repetir os eventos de maneira fácil, que ali o pastor tem acesso à agenda, não marque
mais de um compromisso para o mesmo dia, e ele consegue ali também ter o dia do seu descanso. Geralmente os pastores, eles colocam a segunda-feira, né, porque eles vêm de um final de semana muito pesado e muito intenso, então segunda-feira é o dia de descanso deles. Respeite isso também, né? Se respeite, se você é pastor e está me ouvindo, se respeite, porque é muito importante. E às vezes a gente deixa isso, a gente negligencia lá o que Deus, que não precisava descansar, ele deixou pra gente. No sétimo dia ele descansou. E às vezes essa parte a gente falha muito como cristão. E nós somos vasos de barro. Então a gente não aguenta, a gente precisa recarregar. Então é importante, organize-se, né? Com processos também. É muito importante você entender, poxa, toda vez que a igreja ela precisa de algo, a gente tem que desenhar como é aquele processo. Vai ter um congresso. Quais são as coisas que a gente precisa? Quantas pessoas a gente precisa? O que a gente precisa para fazer a organização geral disso? Então, precisa entender cada processo. Aí, num próximo evento, você já copia e cola, fica muito mais fácil. O primeiro a gente sempre tem que desenhar, dá mais trabalho, mas os outros a gente só faz uma restauraçãozinha, né? Uma reforma nos processos e vai em frente. Então, e por último que eu disse aqui é o financeiro. Então, querido pastor, querido tesoureiro, querido membro, é importante demais cuidar do financeiro da igreja, para que a igreja dê bom testemunho a todos e consiga levar o evangelho a mais pessoas, porque através do controle financeiro a gente consegue romper barreiras. Então, a gente tem muito vídeo aqui no canal falando sobre finanças e a gente vai ter o nosso curso especial para tesouraria. Vai sair do forno, coisa linda demais. E se você tiver interesse, já coloca aqui, quero curso! Isso aí, grita pra gente que a gente corre ainda mais rapidinho para logo colocar esse curso e fazer a diferença nessa nação. Não esqueça de curtir, compartilhar. Compartilha naquele grupo que tem um monte de gente que é crente, que está precisando ouvir essas dicas e ser abençoada. Conto com você.